Buenas, buenas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da Rede de Empreendedores. É uma honra e uma alegria te receber aqui, especialmente se você é um líder, um empresário ou um gestor que está em busca de estratégias para o teu crescimento e para o crescimento do teu negócio. Eu sou Maurílio Barbosa, sou o fundador aqui da Rede Empreendedores e estou tendo a honra aqui de ser o host neste programa, onde eu recebo convidados muito especiais. E hoje não é diferente. O nosso segundo episódio tem um gostinho especial. Ele vai te trazer algo muito especial para a tua vida, para a tua família e para os teus negócios. Está comigo aqui Anderson Machado, ele que é consultor de investimentos, um amigo, um profissional que é uma referência, alguém que, assim como muitos de vocês que estão conosco aqui, tem uma autoridade real. E ele hoje já recebe um reconhecimento por essa autoridade. Eu sei que muitos de vocês aqui desejam ter esse reconhecimento. Reconhecimento da família, reconhecimento dos amigos, dos colegas, aquele reconhecimento financeiro também, porque muitos aqui, Anderson, sentem que não ganham pelo valor que geram. E eu sei que neste episódio aqui nós vamos poder transbordar na vida dessas pessoas. E eu acredito que não podia ser diferente. Tu é meu convidado para o segundo episódio por vários motivos. Tá? O tema desse episódio aqui é família, propósito e legado. E nós vamos explorar esses temas e eu quero que tu primeiramente te apresente e eu logo já vou te fazer uma pergunta para a gente entrar ali no grande ganho. Tá bem? Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Maurílio. Que prazer e que honra estar aqui no segundo episódio teu. Eu me sinto muito à vontade quando eu converso contigo, porque lá atrás, quando eu ainda estava descobrindo o meu propósito, eu acredito que a gente traga um propósito, né, que está dentro de nós, mas a gente precisa que alguém, às vezes, desperte isso. E tu me ajudou muito, sou muito grato por isso. Hoje eu sou um consultor de investimentos, trabalho com as principais corretoras, viabilizando projetos de vida através da administração dos recursos financeiros. Então, é muito bom estar aqui contigo, muito bom trocar essas ideias. E um projeto que eu tive e realizei, que é esse livro aí, foi uma das coisas assim que tu me ajudou a criar a meta, cumprir essa meta, e uma das coisas, né, que eu pensava assim, poxa, não está pronto ainda. E tu foi lá e me falou, não, o feito é melhor que o perfeito. Teu livro está pronto, agora é só lançar. E assim foi, com muitos desafios. Passamos pela pandemia, lancei ele em meio a uma pandemia. Mas hoje ele traz um pouco do Anderson daquela época ali, né? Porque a gente vai evoluindo. Eu costumo ler ele, leio ele ali e vejo, poxa, quantas coisas assim eu pensava. Mas eu acredito que a nossa evolução é perceber que a gente vai mudando ao longo do tempo para melhor. Maravilha. Sabe, Anderson, que hoje eu passei por algumas páginas do teu livro, né? Tá aqui o grande ganho, né? A mentalidade e o método para vencer na vida e no mercado financeiro. E eu lembrava de algo assim que eu já contei para algumas centenas de pessoas, tá? Para algumas centenas de pessoas, que há um efeito livro, certo? Há algo muito poderoso no realizar a publicação de um livro, né? Tem até aquele dito popular, né, que todos devem um dia fazer um filho, plantar uma árvore, né, e escrever um livro. Né? Mas a maioria das pessoas não tem a dimensão do quanto publicar um livro causa um impacto significativo na nossa vida, né? O olhar dos nossos familiares, daquelas pessoas que nos conhecem, aquele momento dos primeiros autógrafos. E eu quero testemunhar para ti aqui diante de ti que um dos momentos mais emocionantes da minha carreira como mentor de novos autores, mentor de novas autoridades, né, e de profissionais que buscam esse reconhecimento, foi quando eu abri e vi aqui nas páginas do teu livro uma dedicatória, né, como teu mentor nesse processo de publicação do teu primeiro livro, e eu vi uma obra que traz a tua essência, traz o teu propósito, né? E a minha primeira pergunta para ti, para que tu possa contar para a nossa audiência e para quem está conosco,
a respeito do teu grande mentor. O teu grande mentor. Tu começa esse livro aqui agradecendo ao teu grande mentor. Sim. E eu lembro de uma história, né, que está intimamente ligada ao teu propósito. Quando eu ouvi tu falando com muita convicção da responsabilidade, da segurança, né, algo que tu carregava desde lá da tua infância. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho o quanto o teu grande mentor, aí tu pode falar quem é o teu grande mentor, Sim. e o quanto tu pode, talvez, estar inspirando pessoas aqui que muitas vezes estão com o grande mentor do lado e não estão valorizando, ou até alguns desses que estão nos ouvindo estão com o grande mentor, com exemplos do grande mentor e não estão honrando e valorizando essa figura tão importante. Sim, meu grande mentor foi meu pai. Ele, desde cedo, me ensinou algo da maneira dele, que lá atrás, às vezes, eu não compreendia, mas era algo que estaria conosco durante toda a nossa vida, que era a importância da educação financeira. Ele me colocou a lavar carros muito cedo, lavava carros na revenda do meu tio, lá em São Borja, sou natural de São Borja, mas sempre quando eu ia precisar de alguma coisa, ele me perguntava, tu tem dinheiro? Então ele me incentivou a fazer isso. E lá no início, claro que a gente não compreende, né? Eu tinha aquilo como... Eu com 7 anos, né, lavando o carro, meu pai estava me dando castigo, né? Até que foi passando o tempo, a gente foi percebendo. Na realidade, ele estava já me preparando para a vida, já me preparando para que se um dia eu tivesse alguma dificuldade, eu sabia, né? O dinheiro pode um dia terminar, mas o trabalho não termina. Então, a origem do dinheiro está no trabalho. Então, todas essas coisas eu fui ligando e percebi, poxa, eu tinha ali realmente um grande mentor que me ensinou a aprender sobre as grandes dificuldades que a gente vai passar na vida. E a gente aprende com essas dificuldades. Então, eu aproveitei muito ele, meu pai, além de um grande mentor, ele foi um grande amigo que eu tive na minha vida. Aproveitei ao máximo o tempo que estive com ele, que foi curto. Ele faleceu com 52 anos. Ele passou por dificuldades e ele preparou alguém que estava pronto para ajudar ele nas dificuldades. Porque quando ele passou por uma dificuldade financeira, eu estava lá para ajudar ele. Então isso, eu acredito que é o grande propósito, assim, a gente vai descobrindo a gente na essência e está lá no berço, né? Se a gente for olhar, uma pessoa que estava ali, do meu lado, me deixou um legado muito bom e eu fui a pessoa que tive que, com a saída dele, que foi algo assim inesperado, né, com o falecimento dele, aí tinha minha mãe, tinha minha irmã, todas dependiam dele, eu já não dependia mais dele, mas coube a mim aquela função de organizar tudo e passar para todos. Olha, nos deixou um legado muito bom, mas a gente tem que continuar a nossa vida da melhor maneira possível, aproveitando todo aquilo que ele deixou de legado para nós. E hoje a gente vive bem, colhe os frutos daquilo lá de trás, e ele deixou sim esse legado, né, em nós. Minha mãe é muito feliz hoje, eu sou muito feliz hoje, com família, aprendi muito com ele nessas partes assim, e sim, é o meu maior mentor aí, né. Coisa linda. Eu tive a honra de ouvir algumas dessas histórias do Anderson com o pai dele, né, e naquela história da tua ida para passar as férias na casa da tua tia. Ah, sim. Aquela história em especial me marcou muito, e ali eu vi um grande legado que o teu pai deixou na tua vida e que simboliza muito disso que tu acabou de falar para a gente. Na metodologia que a gente usa aqui na Rede de Empreendedores para a descoberta de propósito, para descobrir o seu grande porquê, baseado no trabalho do Simon Sinek e também adaptado pela nossa metodologia do coaching com PNL, a gente vai em busca das histórias de vida, a gente vai em busca dessas histórias de vida e através de um processo de conversa e alinhamento a gente chega em algumas palavras. E na época tu chegou em algumas palavras que foram a declaração do teu propósito. Permanecem as mesmas palavras? Permanece. E não só... Quando a gente entende o nosso propósito, de início, como tu falou, essas palavras são palavras que eu falava, mas hoje são palavras que os meus clientes falam.
se eu pergunto para eles, até a gente faz semestralmente uma avaliação, né, para ver como que está o nosso alinhamento com aquilo que a gente está entregando para os clientes. É um NPS, se for a avaliação que acontece semestral, ou seja, de 0 a 10, o quanto você indicaria o trabalho do Anderson para outras pessoas. A nota mais baixa que eu tive foi 9, né? Então, grande maioria 10, 10, 10, 9, 9. Mas o que mais eles falam durante esse feedback que eles dão positivo? Anderson, confio em ti. Anderson, tu transmite responsabilidade, tu transmite segurança. Então, quando a gente viabiliza esses projetos de vida com responsabilidade, com segurança, se preocupando lá com o futuro da pessoa, através de uma administração inteligente dos recursos financeiros, a pessoa passa a confiar mais em nós. E essa confiança, ela transmite indicando outras pessoas. Agora eu vim para cá e disse, ó, estava numa reunião com um cliente. Era um cliente meu que trouxe outro cliente por indicação e ele fechou ali na hora em uma simples reunião. E saiu apertando a mão, digo, tu é uma pessoa de confiança. Então, quando tu entende e começa a falar sobre isso, as coisas acontecem ao natural. E isso faz com que tu se apaixone por aquilo que a gente faz, né? Eu sou apaixonado pelo que eu... Se eu sentar aqui contigo, né? Eu acho que ficou uma meia hora conversando antes de começar o podcast. E eu vou trazer para aquilo que eu gosto de falar, e aí tu me ouve, e isso flui ao natural. Até que um dia tu me diz, pô, Anderson, interessante isso que tu falou aí, eu preciso fazer isso. Perfeito. E assim flui as conversas, e assim, eu acredito que esse é o principal propósito. Não é a questão de falar só por falar o que a gente faz, mas é se descobrir, né? É de dentro para fora, como é o do Simon Sinek que ele fala, né? Descubra o seu porquê. É de dentro para fora isso que a gente descobre. E automaticamente as pessoas começam a perceber isso na gente e enxergam valor. Tanto que uma pesquisa que me dá aquele índice de satisfação da maioria 10, que hoje, imagina minha carteira de clientes é uma carteira grande, mas quando eu vou começar uma sessão com a pessoa, uma call, uma reunião, eu me desligo totalmente de tudo que estou fazendo para prestar atenção exatamente naquilo que ela está buscando. Eu me coloco no lugar da pessoa e quando isso acontece, a pessoa se sente compreendida. Uma pessoa que tem um propósito claro, tem esse autoconhecimento, ela realmente sabe qual é a sua área de forças, de poder, de atuação, ela consegue reconhecer quando ela está diante de uma pessoa que tem também essa clareza. A gente ouve muita gente falar sobre propósito. Muita gente fala sobre propósito, mas fala de uma forma superficial. O que a gente está trazendo aqui hoje para ti, que está nos acompanhando, é algo que pode te inspirar. E eu acredito que esse é o ponto. Vai te inspirar a realmente passar por um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, para encontrar aí dentro de ti aquilo que realmente faz o teu olho brilhar, faz o teu coração pulsar mais forte, né? E é capaz de te mobilizar, até inclusive tomar decisões. O Anderson, ele é um empreendedor, é um empresário, ele tem vários negócios. Hoje tem um negócio principal, né, que é o negócio do propósito dele. Isso? Sim. Agora, não deixa de ter outros negócios, não deixa de ser um investidor. Mas eu gostaria de pegar um pouquinho da tua história, até para tu trazer para os nossos colegas aqui, empresários e gestores que estão conosco. Tu começou como estagiário. E tu foi de estagiário a investidor qualificado na Bolsa de Valores num tempo que 99,9% das pessoas não chegam nesse tempo. Talvez eu estou exagerando aqui, que 99,9%, mas 99% das pessoas provavelmente não chegam nesse tempo. Em quanto tempo tu saiu e retrata um pouquinho dessa tua jornada, para as pessoas poderem entender um pouco desses processos aí que tu viveu e um pouco do teu perfil também como profissional e como investidor. Perfeito. Então, voltando lá nessa história eu comecei como estagiário, minha vida profissional começou como estágio, em uma empresa que me deu oportunidade. Nós temos um viés comportamental que é aquele viés que é tudo para hoje. Ou seja, quando alguém vai falar comigo sobre investimentos, ele já quer sair ganhando dinheiro rápido.
e já quer multiplicar o dinheiro. Mas tudo acontece ao longo do tempo. O tempo que eu levei de investidor, de estagiário para chegar a investidor, foi o meu tempo. Isso pode mudar de pessoa para pessoa. Não é que existe uma regra, ó, tem que ser esse tempo. Não. Agora, olha o que aconteceu em cada fase, né? Então, entrei como estágio para ajudar. O meu pai estava passando por algumas dificuldades. Eu estava estudando aqui, ele me mantinha aqui. E aí, para ajudar nas despesas, para me manter aqui, eu me inscrevi num programa de estágio. Então, meu interesse era um complemento. Agora, o que aconteceu lá foi diferente. Na realidade, eu entrei lá e eu comecei a aprender. Geralmente, tu pensa assim, mas um estagiário ganha pouco, né? Eu não me importava com o valor que eu ganhava. Agora, eu considerava o que eu ganhava como uma ajuda de custo para eu estar aprendendo. Eu aprendi muito lá. Quando eles me contrataram, eu fui evoluindo na empresa. E eu sempre cuidei, as minhas opiniões eram opiniões fundamentadas. Eu cuidei como se fosse minha empresa. Quando meu pai faleceu, uma das coisas, eu já tinha um cargo de gerência lá na empresa. E aí eu fui no velório do meu pai, saí daqui de madrugada, era 2 da manhã, cheguei lá 6 da manhã, às 9 chegou o proprietário da empresa lá. Ele foi no velório do meu pai. Quando eu retornei, eu lembro que ele me chamou na sala dele e falou: olha, tu perdeu um pai de sangue, mas aqui na empresa tu tem um pai de coração. Eu já tinha 15 anos de empresa como CLT. E ele me fez uma proposta. Como tu cuida como se fosse teu, e como eu vi que tu já está tentando outros negócios, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te demitir e vou te dar um percentual da empresa. E tu vai continuar cuidando como se fosse tua, mas vai te sobrar mais tempo para te fazer as outras coisas. E aí eu descobri que, na realidade, o que eu fazia mesmo era cuidar de dinheiro. Se te resumir, né? Cuidado financeiro. A empresa está dando lucro, quanto que sobra, o que precisa melhorar para fazer essa atividade sobrar mais. E aí, sobre dinheiro, cuidando, poxa, eu preciso cuidar também. Meu pai faleceu, por medo, comecei a guardar. A minha esposa estava grávida da primeira filha, da Isadora, tem 18 anos hoje. E a gente começou a guardar R$100 por mês, 50 mil e 50 dela. Então as coisas acontecem ao longo do tempo. Hoje a Isadora com 18 anos, imagine, se você fizer um cálculo simples, já dá para ter uma noção do efeito do juro composto nessa parte dos investimentos. Então eu descobri que, embora eu tenha vários negócios, o que eu gosto de fazer é o financeiro. Então hoje ali na empresa eu ajudo no financeiro, os meus outros negócios eu faço o financeiro. E uma das empresas que eu entrei na sociedade, saí da sociedade, que eu propus para a pessoa que era minha sócia me comprar de volta, pelo propósito dela. E aí ele aceitou a proposta e me falou assim: olha, tu está sendo muito justo no que tu está me propondo. Eu vou te fazer uma proposta. Eu aceito, eu te compro de volta com uma condição: tu continuar cuidando do financeiro da empresa. Então olha o nível de confiança. Imagina, geralmente as pessoas pensam: estou desmanchando uma sociedade, vai ficar algo marcado, alguma coisa, um sentimento ruim. Muito ao contrário, eu saí da sociedade, estimulei ele a me comprar e ele tem um grau de confiança em mim que quem cuida do financeiro da empresa continua sendo eu. E ali eu descobri que eu poderia ter um outro negócio, né? Quero fazer um BPO financeiro para outras empresas. Então essa trajetória exige tempo, o tempo de cada um. Mas o que a gente não pode é querer... Eu comecei a investir hoje, amanhã eu já quero me tornar milionário. Aí corremos os maiores riscos. Exato, né? É difícil acontecer. Claro, a gente ouve nas mídias muito sensacionalismo. Eu investi nisso aqui e aí eu ganhei dinheiro muito rápido. E não que isso não vá acontecer, mas isso é a exceção das exceções. E se a gente for seguir a exceção das exceções, a tendência é que a gente se dê mal. Então, cuidado muito com o excesso de informações. Né? Descubra o seu propósito. Siga um planejamento. Né? O que é o investir, o cuidado futuro? Hoje eu consigo planejar a vida de uma pessoa. Poxa, tu quer um futuro para daqui a 10 anos? Vamos montar um plano para daqui a 10, 15 anos. Destina parte do que tu ganha hoje para o futuro. O que é a nossa vida se não são escolhas? A gente chama no mercado financeiro de trade-offs. Ou seja, eu abro mão de algo agora para ter um benefício futuro melhor. São escolhas. Toda a nossa vida é feita de escolhas. O que eu faço é esse planejamento. Poxa,
Tem 40 anos. Imagina tu com 55 anos já estar com uma vida financeiramente tranquila. O teu pouco de hoje pode significar esse muito de amanhã. Mas a grande maioria das pessoas, infelizmente, não estão dispostas a a fazer esse plano dos 10, 12, 15 anos. E aí que é algo mais rápido. Não, eu quero algo para 2. Bom, perfeito. Quanto que tu tem hoje? Eu tenho 10 mil. Quanto que tu quer ter daqui a 2 anos? Eu quero ter 1 milhão daqui a 2 anos. Com 10 mil, tu quer ter 1 milhão daqui a 2 anos. Está disposto a investir 10, 20, 30 mil por mês? Não, eu não tenho isso. Então, infelizmente, não vai acontecer, a não ser que tu seja premiado com uma mega sena ou uma grande herança. Não vai acontecer. Agora, vamos fazer um plano de 10 anos, 15 anos, que o teu pouco de hoje vai significar muito amanhã. Quem sabe esse teu plano vai acontecer. Se tu está disposto a seguir, abrir mão de algumas coisas de hoje para amanhã ter esse benefício, vai acontecer. Quais são os principais perfis aí dos investidores e pensando nos empresários e nos gestores? Como é que o nosso líder aqui que está conosco ele pode se situar para entender um pouquinho mais do perfil dele como investidor? Eu acredito que todo empresário, o empreendedor, ele tem um perfil arrojado. Por quê? Diante de tantos desafios que a gente passa hoje, o empresário que não for arrojado, ele está predestinado a passar por desafios piores ainda. Então, o empresário em si, ele tem um perfil arrojado. Mas isso não significa que nos investimentos dele ele tenha que ser arrojado. Às vezes tem que ser até o contrário. Poxa, tu já tem um negócio de risco, está correndo um alto risco. Na tua parte de investimentos, tu precisa ser conservador. Por quê? Porque se acontece algo com a empresa, tu vai recorrer ao quê? Ao teu patrimônio. Então, se tu cuidar bem dele aqui, tu pode ser conservador, certo? Então, isso depende, é muito pessoal, depende pessoa a pessoa. Tem pessoas, a gente chama de disponibilidade e pretensão. Então, tem gente que tem disponibilidade financeira, ou seja, tem clientes que começam com 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, ela tem essa disponibilidade, mas ela não tem a pretensão de correr riscos maiores. Certo? Então, se ela não tem pretensão e tem disponibilidade, ela é conservadora. Como tem ao contrário. Tem pessoas que têm pouco e querem ser altamente arrojados, querem correr grandes riscos. Então, ela não tem a disponibilidade, mas tem a pretensão. Essa pessoa também tem que ser considerada como conservadora. Por quê? Porque senão ela pode perder todo o pouco que ela tem. Mas isso precisa ser explicado para que a pessoa entenda, mostrar que, olha, se a gente fizer um equilíbrio entre esses dois, vai acontecer um momento que tu pode se tornar um pouquinho mais moderado ao risco, né? E também, né, as pessoas ligam risco com perda. E o risco não é perda. O que é o risco? É a disponibilidade, é a estatística, estatisticamente, de algo acontecer diferente daquilo que você previu. Isso é risco no mercado financeiro. Ou seja, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Eu comprei uma ação, comprei uma empresa, achei que ela ia crescer, e ela cresceu muito mais do que eu previ. Então, eu corri um risco para isso. Ou aconteceu ao contrário. Eu investi 100 mil numa empresa e eu vou olhar hoje está 95, o que é completamente normal de acontecer. Às vezes, não só pelo fator empresa, mas por outros grandes fatores que interferem. Políticos, econômicos, fatores globais. Nós passamos por uma pandemia. O que aconteceu com a renda variável durante a pandemia? Caiu. O que aconteceu com a renda fixa na pandemia? Caiu. Hoje nós estamos com um juro de 13%, 13,25%. Ontem teve reunião do Copom. Lá na pandemia, era 2% a taxa básica de juros. Então, esse equilíbrio entre risco, disponibilidade, pretensão é que define o perfil da pessoa conservadora, moderada ou arrojada. Isso que a gente precisa entender. Acontece muito da pessoa chegar e me dizer: eu sou extremamente arrojado, eu quero investir. Aí, perfeito, aí tu investe para ela, na primeira queda de mercado, ela: o que aconteceu com o meu investimento? O que houve? Não é arrojado, né? É mais conservador. Então, a gente precisa entender, se colocar no lugar da pessoa, ver: poxa, tu já investiu alguma vez? Não, nunca investi. Então, tu não é arrojado. Tu é conservador. E onde entra aí a boa definição de um objetivo? Não começa aí não começa aí o trabalho do planejamento financeiro, o teu trabalho não começa com uma boa definição do objetivo? Com certeza.
quando tu define aquilo, tu entende aquilo, porque às vezes a própria pessoa ainda não entendeu o que ela está buscando. A grande maioria das pessoas que vão conversar comigo, elas não estão querendo saber qual é a ação do momento, qual é o fundo imobiliário do momento, qual é a cripto do momento. Elas estão preocupadas com o futuro financeiro delas. E é isso que eu preciso entender e preciso ajudar a descobrir o objetivo real que ela precisa. Não, Anderson, eu sou empresário, tudo, mas eu não quero estar com 75 anos correndo esses riscos que eu tenho na minha empresa. Eu quero montar o futuro, a não ser que meus filhos queiram tocar o meu negócio, mas muitas vezes já perceberam que o filho não vai querer tocar aquilo. Então, o entender o objetivo é muito além do que aquilo de curto prazo. Tu entender lá na frente o que realmente ela busca. Se ela quer deixar um legado da empresa para os filhos, e os filhos, então já tem que preparar os filhos a partir de hoje. Se ela percebeu que os filhos não vão seguir o mesmo caminho, toda empresa ela tem um ciclo. Ela cresce, estabiliza, e a partir daqui tu tem que começar a preparar algo para que venha novas ideias e que ela continue crescendo. Senão acontece o que tu falou aí, ela vai cair, ela morre junto com a vontade do empresário. O empresário que realmente quer crescer e quer deixar um legado, ele tem que saber que ele prepara as empresas para elas serem vendidas. E isso é uma realidade que muitos não perceberam ainda. Então isso é o objetivo. Então às vezes eu preciso dizer, olha, o teu objetivo com a tua empresa é para os teus filhos, então esse é um objetivo que seja ser planejado agora. Ou não, é só tu, a empresa é uma empresa de uma pessoa só, que é o teu planejamento, ou de repente tu herdou, então tu vai ter que preparar ela para passar para outras pessoas com ideias melhores que elas vão fazer o teu negócio continuar crescendo. Ok, vamos falar de empresas então. Gestão financeira nas empresas. O que tu percebe que mais acontece e quais são os erros mais comuns? Eu percebo que as pessoas detestam ler relatórios. As pessoas detestam reuniões contábeis. Tanto que, quando eu pergunto para o empresário, qual foi a última vez que tu se reuniu com o teu contador para falar de números? Ela fica pensando, não lembro. Por quê? Porque quando vem os dados contábeis, análise de balanço, DRE, fluxo de caixa, a pessoa não sabe como tomar decisões baseadas nesses números. Então, quando a gente simplifica isso, ela tem mais clareza, certo? Então, a importância de às vezes, algumas coisas pontuais. Um dos negócios que eu entrei, fazem 2 anos e meio, eu já saí dele. O que eu fiz? Eu não conhecia o negócio em si, mas eles precisavam de mim para o financeiro. Peguei uma curva ABC dos produtos, os mais vendidos. Aí eu olhei um dos produtos, olha, me surpreendeu, inclusive, né, que nesse ramo era um ramo de casa noturna, me surpreendeu o que vende de long neck na noite, né? Então vende muito, o pessoal consome, o pessoal que está na noite consome. E aí eu olhei, poxa, qual é o preço de venda dessa long neck? R$9. Aí eu sugeri para eles, vamos aumentar para R$9,90. Para o cliente que está ali, essa percepção de 90 não vai fazer centavos tanta diferença. Não é nada. Agora, para a empresa, R$9,90 vendiam 3 mil long necks na noite, certo? Vezes 90 centavos, 2.700 por noite de faturamento a mais, 15 mil a mais no mês. Então, olha a representatividade. O que é isso? Precificação. Por que eu peguei isso, né? Porque tu pode melhorar a precificação do teu negócio. Eles falaram assim, não, mas o fornecedor não sobe há mais de X tempo. Perfeito. Mas nesse X tempo não aumentou os teus custos fixos? Não veio dissídio, tinha vindo um dissídio. Não veio um dissídio agora há pouco? Então, tudo isso, se tu não repassar no preço, onde é que vai refletir? Lá na tua lucratividade. Então, eu fiz uma perspectiva de lucratividade se ele continuasse cobrando a mesma margem. Olha, tua margem líquida está em 15%. Daqui a 3 anos, a tua margem líquida vai estar em 3% se tu não olhar a precificação. E ela precisa ser revisada mais vezes do que as pessoas costumam revisar. Mas, como as pessoas não gostam de números, não gostam de reuniões contábeis, se não tiver um especialista cuidando disso, e aí entra a importância de ter, às vezes, um consultor fazendo uma consultoria e orientando, não só para que ele fique sempre na empresa, mas que ele mude a cultura empresarial de analisar números de uma maneira mais simples, para que ele tenha mais clareza e tome decisões. Não é que os números te dizem o que fazer, mas eles te dão um raio-x daquilo que já aconteceu. E aí tu toma algumas medidas para ir melhorando. Bom, te ouvindo falar sobre curva ABC,
E precificação me remeteu aqui a um princípio, uma teoria que nos conecta e que eu ensinei para milhares de pessoas, que eu acredito que é uma forma simples de tu realizar algo muito importante, que é a teoria de Pareto, né? O princípio 80-20, a regra 80-20. E entender quais são os números principais de um negócio, quais são os indicadores principais, isso faz toda a diferença para a gestão de qualquer negócio, né? Para lucratividade, para o crescimento sustentável de um negócio. Além disso, que outros erros os empresários e os gestores estão cometendo na gestão financeira dos negócios? O que a gente percebe hoje, as pessoas acabam gastando muito tempo em reuniões improdutivas, por exemplo. Se tu não tiver algo bem objetivo, ou seja, eu preciso tratar esse problema específico, e às vezes tu se resolve isso em 5, 10 minutos. O que a lei de Pareto diz, né? Que 80% dos nossos resultados vem de 20% daquilo do nosso tempo, das nossas ações. E às vezes a gente não usa isso no dia a dia. Se a gente não perceber isso, tu acaba perdendo tempo, fazendo reuniões improdutivas, as pessoas não entendem exatamente aquilo que você busca. Então isso precisa ser muito mais transparente e passar isso para a pessoa. Olha, concentra teus esforços nesse problema. Sabe que uma das minhas empresas eu listo para a pessoa, coloca aqui 3 coisas que tu mais gosta de estar aqui na empresa. E coloca 3 coisas aqui que tu acredita que precisa melhorar. O que ela mais gosta, eu gosto de compartilhar com todos. Olha aqui, por que essa pessoa está aqui? E aí eu filmo ela, gravo e olha, por que essa pessoa está aqui? Porque ela gosta disso, disso, disso. Para alguém se conectar, olha, eu também quero estar nessa empresa. Agora, as 3 coisas que ela acredita que precisa melhorar, eu faço isso para perceber se ela está notando o que ela precisa melhorar. Porque como eu já fiz uma pesquisa de feedback, as pessoas, olha, o fulano não está muito bem nesse setor. Se ele listou aquilo ali, perfeito, ele sabe que ele precisa melhorar. Mas na grande maioria dos casos, a pessoa não lista aquilo que ela precisa melhorar. Então eu preciso saber tratar isso de uma maneira que todos compreendam e que ela não se sinta, poxa, está falando isso só para mim? Então ela cita aquelas 3 e eu coloco. Além disso, tem isso aqui também que pode melhorar. Da onde eu trago isso? Quando a gente vê que 80% das pessoas colocaram que aquele problema precisa melhorar, eu sei que eu preciso tratar isso pontualmente. E assim que a gente evolui nas empresas, é aprendendo com os erros, certo? Então eu acredito assim que o empresário, às vezes por não ter tempo ou disponibilizar o tempo dele em coisas que não estão sendo produtivas, deixa de lado as coisas mais importantes. O que funciona numa empresa, para a empresa continuar crescendo e ter resultados bons? O básico bem feito. Então, o que é o básico bem feito? Eu preciso ter um negócio que gera valor para a sociedade. Logicamente, se ela gera valor para a sociedade, eu tenho que ter uma certa lucratividade, porque não é só eu gerar, né, as empresas não são entidades de beneficência, ou seja, ela precisa ter o lucro para ela se manter. E aí, às vezes, as pessoas não percebem isso. Ainda olhando assim, números, né, eu fiz uma análise para uma empresa onde... Qual o sentimento dela? Anderson, eu acabei saindo do Simples por questão de faturamento, e aí eu fui para outra modalidade tributária e eu tenho a sensação que está sobrando menos. Então, o que estava faltando ali? Clareza, né? Então, o que a gente faz? Pega os 20% mais importantes dos números dela e aí olha assim, e na grande realidade, ela não estava pagando mais imposto com a transformação, muito ao contrário. Ela começou a pagar menos imposto. Mas a sensação é que estava sobrando menos. E realmente estava sobrando menos. Mas o problema não estava nos impostos. O problema estava que ela manteve o faturamento em valores, ou seja, em quantidade caiu o faturamento, porque os preços sobem, e ela não notou que percentualmente as despesas fixas dela tinham aumentado em 2%. Dissídio, despesa com pessoal, algumas despesas fixas que os preços sobem, normal, né? E aí o que faltou? Ela revisar isso. E aí entra um porém. Esses 2% que ela precisa recuperar na lucratividade, se ela aumentar 2% no preço, ela não vai recuperar.
2% Perfeito. na lucratividade precisa ser aumentado em 6% no preço. No caso dela específico, porque ela saiu do simples, foi para a modalidade de lucro presumido, e aí se notou essa pequena diferença. E aí ela, nossa, Anderson, como tu consegue enxergar isso? Na próxima vez, na tua próxima reunião com a contabilidade, tu só pede esse resumo aqui, que é o que mais importa, que está em 20% daquele excesso de números que tem ali, mas esses 20% interessa para que você tenha clareza da tua lucratividade. Não é o que mais importa para uma empresa, né? Além de gerar valor para a sociedade, ter o retorno financeiro que o empresário busca. Muitas vezes há um desalinhamento aí inclusive até na percepção do próprio empresário e do gestor, né? Qual é o valor que eu gero ou como eu estou realmente resolvendo os problemas, né? E gerando valor para a sociedade, e o quanto eu tô conseguindo realmente lucrar e ganhar com isso. Muitas vezes há um descompasso aí nessa percepção. Agora, tu falou que o básico bem feito é fundamental. O que é o básico bem feito na gestão financeira de uma pequena empresa? Excelente, muito boa até o teu questionamento, porque quando a gente olha uma pequena empresa, as coisas até são mais simples para começar uma pequena empresa, mas quando tu monta ela, tu tem que ter, primeiro, o ponto de equilíbrio. Qual é o mínimo que eu preciso para que meu negócio pelo menos empate? Que eu não tenho que fazer reforço de capital, eu não tenho que pegar dinheiro emprestado. Vamos ser mais simples ainda, vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Ou seja, eu ganho 3 e gasto 13.500, né? Eu preciso melhorar essa conta aqui que não está batendo. Ou eu acho uma maneira de ganhar mais, ou eu preciso fazer a parte mais difícil, que é reduzir custos. A empresa é a mesma coisa, principalmente com uma pequena empresa que está iniciando, eu preciso já ter planejado qual é o mínimo que eu preciso faturar. Então, se eu preciso faturar esse aqui, que é o meu ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? Vendi isso, gastei isso e não sobrou nada. Esse é o ponto de equilíbrio. Então, isso é o básico bem feito. Eu trabalho X dias por mês para alcançar meu ponto de equilíbrio. E a partir dali eu começo a ter lucro. Exatamente. Quantos empresários e gestores não têm essa clareza? Sim. A empresa, quando ela vai evoluindo, ela vai crescendo, pega grandes empresas, e talvez por isso tu me perguntou das pequenas empresas, as grandes empresas elas contratam profissionais nessas áreas para que eles já sejam bem pontuais e sejam assim incisivos na parte onde tem que resolver o problema, porque eles já querem a solução. Ninguém mais hoje quer um aumento, contratar alguém para dizer, aqui estão os teus problemas. Não, ele quer a solução. Me diz a solução, os problemas eu já sei que eu tenho. Me diz onde eu posso melhorar para que eu possa aplicar na minha empresa e isso funcione. E aí é que entra o básico bem feito. Eu tenho que saber meu ponto de equilíbrio, máximo de pessoas que eu posso contratar, quanto eu posso aumentar meu faturamento, porque às vezes a gente tem limite de faturamento. Com a estrutura atual, quanto eu posso faturar? Esse é o meu limite. Agora, eu quero aumentar o faturamento em 20%, 30%. Às vezes eu tenho que trazer a estrutura junto também, eu preciso investir mais. Então, essas decisões é que eu preciso ter bem embasadas. E aí entra essa parte do básico bem feito. É saber quanto eu quero ganhar no meu negócio. Meu negócio, a gente faz comparativos com o ramo, né? Vamos pegar o ramo de alimentação, né? Que tu presta consultoria, faz participação junto e eu também. Eu preciso que sobre no meu ramo 25%. A gente vai comparar com o ramo e vai saber, olha, não vai acontecer isso. O nosso ramo não acontece isso. Né? Qual é a média do nosso ramo? 15, 16, 17. Se eu estou tendo 17 de lucratividade, eu estou acima da média. Certo? Então, eu estou fazendo um diferencial. E aí entra essas coisas. Ó. O quão eu posso ser diferencial para que isso retorne lá em resultado? Isso é o básico bem feito. Bom, quando tu sabe qual é a média de lucratividade do teu segmento, bom, tu tem um parâmetro. Agora, tem muita gente que comete o erro de eu quero ganhar um a mais, ele foca em faturar um a mais, sendo que, na verdade, para te ganhar um a mais, tu precisa calcular quanto tu precisa vender para lucrar esse um a mais. E muitas vezes esse lucro vai ser 15%, vai ser 20%, na melhor das hipóteses, aí 30%, em segmentos que te dão uma margem maior.
Faz sentido? Sim, receita não é lucro, é isso que tu está dizendo. Ou seja, R$1 de receita a mais que eu aumento, se a minha lucratividade é 15, vai representar 15%, 15 centavos 15 só centavos. no resultado. Agora, aí entra uma sugestão muito importante. Receita não é lucro. Agora, o que eu reduzi de despesa, ele é lucro direto no bolso. Um economizado vira um... Vira um no bolso. Vira um no bolso. Vira um no bolso. Isso é algo bem significativo também, né? Sim. Com certeza, quem está nos ouvindo e nos vendo aqui no podcast é um potencial investidor, se não é já um investidor. Tá? E aí, pensando no ponto de vista do investimento pessoal, tem tanta informação na internet, tem tanta gente falando sobre diversos tipos de investimento. Hoje está muito forte a questão das criptomoedas, e diferentes tipos de investimento. O que tu pode dizer para quem está aqui nos acompanhando sobre como fazer um melhor uso dessas informações que ele recebe pela internet, até para poder tomar decisões mais assertivas e não vir a se frustrar? Exato. Sabe que as informações são boas, mas o problema é quando a gente tem um excesso da informação. E quando a mídia traz algo, e a mídia é sensacionalista, ela vai trazer algo que já aconteceu. Por exemplo, em 2021, veio a notícia que as criptos tinham sido o melhor investimento do momento. Quem pegou essa informação e investiu tudo em cripto, amargou, por longos 2, 3 anos, 40% de queda. E só foi recuperar isso em 2024. E aí recuperou e ficou acima. E realmente, comparando de 2021 a 2024, foi o melhor investimento. Mas quem ficou de 2021 esperando até 2024? Aí o que acontece? A pessoa se frustra, perde dinheiro, vende, aí compra na alta e vende na baixa, é o que a gente costuma dizer, né? Mas um bom planejamento de investimentos, primeiro, se define o que eu quero com esse investimento. A gente faz um plano futuro. O que era investir se não guardar para usar lá na frente? Seja daqui a 10 anos, 11 anos, 15 anos, ou para um objetivo específico. Quero comprar meu imóvel, meu primeiro carro. Cada pessoa tem um objetivo diferente da outra. Ou destinar um X para que eu tenha um complemento de renda daqui a X tempo. Depois disso definido, o que a gente faz? Que as pessoas acabam não percebendo que é o que precisa ser feito. Uma diversificação. Ou seja, eu vou colocar um pouquinho em cada caixinha para se falar de uma maneira mais clara para todos. Porque ali eu vou ter atendido, então, o meu objetivo da minha reserva de emergência, e isso precisa estar em liquidez, se eu preciso, ele tem que estar ali. O que é uma emergência? É algo inesperado. Eu preciso ter para os meus objetivos de médio prazo, ou seja, eu vou viajar daqui a 1 ano, já posso preparar a partir de agora. Então, se eu preciso de 12 mil, e eu vou investir 1.000 por mês, a viagem vai acontecer. E meu objetivo para mais prazo, que é longo prazo. Então, cada caixinha é um tipo, existe cada tipo de ativo para atender os objetivos que a pessoa busca. Imagina assim, um time de futebol, certo? Vamos montar um time de futebol. Nesse time, o que você precisa ter? Defesa, meio campo e ataque. Por que eu comparo com um time de futebol? Porque a estratégia montada para um time de futebol é muito parecida com a dos investimentos. Eu vou ter que ter a defesa, boas rendas fixas, de vários tipos, ou seja, vários jogadores, não é uma renda fixa só, não é um jogador só de renda fixa, preciso ter vários. Então ali tem vários tipos de pagamento. Eu preciso ter o meio campo. O que é um meio campo? São multimercados, que é um misto de renda fixa com renda variável. Então ele vai agir, quando o ataque recua, ele vai agir como atacante, ou quando ele está sofrendo um contra-ataque, ele vai agir como defesa. Então, isso é um tipo de investimento que as pessoas desconhecem, mas que ela precisa ter na carteira de um bom investidor. E existem os atacantes. E aí é a parte de renda variável, investimentos alternativos, cripto e tal, que deve representar para o investidor a menor porção do patrimônio dele, mesmo sendo um investidor arrojado. Então, o máximo, para te ter uma ideia, o máximo que eu sugiro para um investidor arrojado ter em renda variável não deve passar de 30%. E aí a pessoa, então eu vou comprar ações Brasil, máximo 30%. Não é só um atacante também. Eu preciso ter o quê? Ações Brasil, mas eu preciso ter, às vezes, na mesma proporção, ou até mais, investimentos no exterior.
E a menor representatividade pode ser investimentos alternativos, pode ser cripto, pode ser ouro, são esses os alternativos. Esses são os atacantes, então em menor proporção. Então, numa estratégia comparada com um time de futebol, por exemplo, o consultor é o técnico, a pessoa é o dono do time e a gente monta algo não para vencer uma partida, mas para vencer o campeonato, que é o longo prazo. Tu já trouxe aqui a importância e o valor da família, representado inicialmente pela história e pelo legado que teu pai deixou na tua vida. Falou do valor e da importância do trabalho, e essa entrega que desde o início da tua carreira da tua carreira profissional, né, desde lá começando como estagiário, o foco não estava no dinheiro, estava em aprender, estava em realmente gerar valor e através disso foi crescendo até o ponto de receber uma participação na empresa que tu trabalhava e começou como estagiário. Tá? Falou sobre alguns erros que são comuns, falou sobre os diferentes tipos de investidor, e até algumas questões que são contraintuitivas. O empresário que é arrojado no seu negócio, ele muitas vezes precisa ser conservador nos seus investimentos. Eu percebo que isso é algo que deve promover uma reflexão aí. Sim. Porque tu precisa ter clareza dos teus objetivos. Né? Falamos muito aqui sobre propósito. Agora eu quero chegar no que tu, no teu livro, trouxe como grande ganho. E que eu acredito que aí está o legado. Está o grande legado. Qual é a essência do grande ganho para o Anderson Machado? Tu sabe, Maurílio, tu me perguntando assim, quando eu finalizo as minhas palestras, quando eu sou convidado, eu abro meu patrimônio para as pessoas. Eu digo, olha, eu sou milionário e eu vou mostrar na prática para vocês meu patrimônio. Peço permissão para a pessoa, para a pessoa que me convidou, tu me permite eu mostrar aqui, porque às vezes a pessoa vai achar que isso é arrogância, eu mostrar ali meu patrimônio acumulado. E aí a pessoa permite, eu abro lá, está lá, meu maior patrimônio, minha família. Está lá, meus filhos, a minha esposa. É para eles que a gente faz tudo o que a gente faz hoje. Eu acredito que meu grande crescimento, grande parte daquilo que eu aprendi, que eu consegui, é porque tinha uma pessoa me apoiando. Porque quantas vezes eu abri mão do tempo com eles, um tempo que é precioso, para mim é o mais precioso, eu abri mão para estar me dedicando para um propósito lá no futuro, que era pelo menos dar uma qualidade de vida para eles. Certo? E para mim também, né? Então, eu sou muito importante para mim também, mas eles, família, para mim, são muito importantes. Mas o grande ganho, a essência do grande ganho, além de família, legado, ela está nos relacionamentos. E por isso que eu fiz questão de colocar aquela pesquisa no final, para mostrar que as pessoas que viveram, foi uma das maiores pesquisas já feitas sobre pessoas, onde as pessoas que se relacionaram mais com outras pessoas viveram mais. Então, é por isso que eu finalizo a palestra dessa maneira, porque as pessoas, o Anderson vai mostrar o dinheiro dele. Né? Então, quando a gente pensa o grande ganho, a gente pensa o grande ganho é o financeiro. Não, ele faz parte, mas o grande ganho mesmo são os relacionamentos. Estar aqui do teu lado, te ouvir, vim aqui com o maior prazer, ouvir quando tu fala comigo, o brilho que tu tem nos teus olhos, porque tu está realmente lembrando experiências que nós convivemos juntos. Sim. Nós fizemos uma relação muito importante, porque a gente tem coisas em comum, como família. Nós nos damos, vamos dizer, algumas coisas íntimas nossas, assim, que só nós ali, naquele momento, a gente viveu aquilo. Exato. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E isso fortalece os relacionamentos. Isso vai gerar automaticamente coisas no nosso dia a dia, indicações e tal. Eu nem falo, porque se eu fosse falar quantas pessoas eu indico para o Maurílio hoje, eu ia estar ligando para ele todo dia. Maurílio, te indiquei esse, te indiquei aquele, te indiquei. Mas o que acontece? Ele, na prática, sabe que ele está atendendo pessoas que foram indicadas por mim, porque quando eu falei com uma naturalidade, né? Poxa, eu escrevi meu livro. Aí, quando uma pessoa me fala, vou escrever um livro, tem um projeto, fala com esse cara aqui que ele vai te ajudar, que esse projeto se torne realidade. E é isso. Isso é o grande ganho.
Essa é a essência do grande ganho. Eu acredito que, assim como pesquisas comprovam, é a essência da felicidade, né? Essa pesquisa que o Anderson cita no livro dele é uma pesquisa de Harvard que dura mais de 90 anos. Exato. Aí onde vão em busca dessa resposta que eu creio que todos nós, em algum momento, queremos saber o que realmente faz uma pessoa feliz. E o que faz uma pessoa feliz, comprovado cientificamente, são os relacionamentos. Exato. E a família é uma das principais, se não a principal manifestação desses relacionamentos, né, da base desses relacionamentos. E tu é um cara família, é um cara que tem uma linda família, é um cara que zela pela tua família. Sim. E aqui na Rede Empreendedores, família é um dos nossos valores. É Deus, família e missão acima de tudo. E eu creio que Deus nos une para o cumprimento de algumas das nossas missões, né? E naquele momento em que eu te conheci, eu vi alguém que estava com muito valor para entregar, estava entregando valor, porque na verdade a tua jornada toda é uma jornada de entrega de valores, agora de valor para as pessoas. Agora tinha ali um cara que tinha um propósito, que ainda não estava claro, né? Não estava manifestado em palavras. E quando fizemos aquele processo ali, tu trouxe as palavras que tu já usava, que já eram caras para ti, né? Mas que passaram a te impulsionar de uma outra forma. Eu lembro que tu tinha alguns clientes de consultoria. Sim. Tu fazia praticamente por hobby, né? Sim. Naquela época, tu dava alguns treinamentos e dava algumas consultorias para amigos, conhecidos e clientes praticamente de graça. Exato. Que isso essa é uma pergunta que muitas vezes, em alguns processos, se faz. O que você faria de graça? Né? Porque o Anderson fazia. Ajudava várias pessoas a investir com responsabilidade de segurança de graça, praticamente. Mas a partir dali tu montou um programa, né? Hoje tu tem clientes de vários níveis, alguns clientes milionários, que colocam ali nos teus planejamentos e nos teus processos grandes somas investidas, mas tu montou uma esteira de produtos. Eu lembro que a gente foi caminhando passo a passo, ali, construindo uma esteira, né? Exato. De produtos, mentoria, consultoria. E é lindo ver o quanto tu tá aí transbordando na vida das pessoas. É Sim. maravilhoso. São várias fases, cada pessoa tem uma fase diferente da outra. E quando a gente percebe isso, então tu vai ver, poxa, essa pessoa está nessa fase aqui, ela pode avançar mais até aqui. E aí quando eu comecei a entregar isso, algo natural surgiu, porque quando eu percebi, né, eu comecei fazendo isso por prazer, porque eu cuidava do meu dinheiro, dos meus investimentos. Comecei a compartilhar com umas pessoas, os mais próximos, eu também quero. Aí aquele próximo indicou para outro, e aquele outro vinha, e eu cobrava um X. Quando eu percebi, já estava entrando dinheiro na minha conta. Poxa, eu preciso transformar isso num negócio e eu preciso legalizar isso. Então aí eu abri a empresa, fiz a certificação no mercado financeiro, porque é exigido fazer isso. Imagina tu tá dando medicação como se fosse um médico e tu não tem a tua formação médica, né? Então eu busquei a formação, fiz o processo como tem que ser feito, e aí aquilo só me ajudou a aprender mais. E hoje a quantidade de clientes, pelo tempo e pelo valor que a gente agrega, né? Então a quantidade de clientes que a gente tem se tornou a minha principal missão, meu principal objetivo e o meu principal negócio. Maravilha. Deixa uma mensagem para quem está conosco, tá? Dá para ser aquela mensagem final para o empresário e para o gestor que quer crescimento para a sua vida, para a sua família e para os seus negócios. Nós temos aqui uma grande missão: transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo que nos conecta, tá? Que nos conecta aqui. Deixa a tua mensagem para esse empresário e gestor aí que está conosco até agora. Perfeito. Todas essas coisas a gente gosta de fazer. O empreendedor ele ama trabalhar naquele negócio, principalmente se ele descobriu ali. O problema está quando ele exagera na dose em alguma dessas escalas. Ou seja, o que é mais importante para você que está aqui nos escutando? É família? Então elas devem estar em primeiro lugar.
eu recebi uma mensagem da minha esposa quando ela estava grávida do segundo filho, que eu estava assim, gostando tanto do meu trabalho, gostando tanto, avançando, trabalhando no final de semana, até que um dia ela chegou e me falou assim: tu percebeu que se tu continuar nesse ritmo, tu não vai ver o nosso filho crescer? Então aquilo me tocou e eu percebi realmente. E aí eu vi, poxa, eu preciso começar agora um pouquinho a, pelo menos, equilibrar essas coisas. Então eu decidi a partir daquele momento que os finais de semana são deles. Hoje, quando alguém me convida para fazer algo relacionado ao trabalho no final de semana, eu preciso pedir permissão para eles, ou muitas vezes eu aprendi a dizer não, porque o mais importante é estar com eles. Tanto que me privei de algumas coisas, comprei um lugar como a gente planejava, como a gente sonhava, no meio do mato. O Maurílio, né, teve essa oportunidade de estar lá conosco mais de uma vez. Estar lá no meio do mato, final de semana, é para eles, para que a gente esteja lá no nosso local e dedicando um tempo de qualidade de vida. Então, para você, empresário, que você busca um tempo de qualidade de vida, defina as tuas prioridades, não abra mão disso, mas principalmente invista em conhecimento. E isso vai fazer que você tenha um futuro tão bom ou até melhor do que você tem hoje. Que coisa linda! Eu vou deixar aqui para quem está conosco até o final desse segundo episódio, onde trouxemos um tema precioso, muito, muito valioso para nós aqui, porque está conectado com os nossos valores mais importantes: família, propósito e legado. E eu quero deixar para ti aqui um convite para você participar conosco do workshop Comando Estratégico. Vai ficar um link disponível aqui para você que quer crescimento, para você que quer ser reconhecido como uma autoridade na tua área de atuação. Essa é uma oportunidade e é um valor simbólico o quanto você paga para acessar um conteúdo precioso. Junto você recebe um workbook, onde você pode, aí nesse workbook, fazer aí o uso dos conhecimentos, das ferramentas, e também vai ter a oportunidade de fazer um networking qualificado aí com os demais empresários e gestores que estão aí se juntando à nossa comunidade, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida e nos encontramos no próximo episódio.